Graça e paz, meus irmãos. Hoje é dia 6 de março do ano 2022. Hoje eu quero trazer um esclarecimento aos irmãos em meio a esta confusão escatológica nos últimos dias, né? Tem muita confusão escatológica, sabe? Muito sensacionalismo, muita escatologia de jornal nesses últimos dias, que não é escatologia bíblica. Nós vamos falar sobre as guerras, né? As pessoas empacotam tudo aí, elas empacotam a guerra de Gog e Magog de Apocalipse com a guerra de Gog e Magog de Ezequiel 38. As pessoas empacotam Gog e Magog com Armagedon, sabe? É uma confusão. A gente tem que entender o seguinte: o próximo evento na agenda de Deus é o arrebatamento da igreja. Isso aí é fato. Ele pode acontecer a qualquer momento porque é iminente. Depois do arrebatamento, então, aí nós vamos ter, na verdade, são 4 guerras, mas na verdade são 2 guerras onde as nações vão se guerrear entre si. Mas 2 guerras nem existe. Por exemplo, vou citar aqui para os irmãos, a guerra de Gog e Magog de Ezequiel 38, que é depois do arrebatamento da igreja, ela é uma guerra que a Rússia ela vai invadir Israel, o próprio Deus vai levar a Rússia para Israel, e ali Deus simplesmente vai dar um tremor de terra ali e vai destruir a Rússia. Então é uma guerra relâmpago, não tem nem guerra, não é uma guerra igual a guerra do Vietnã. É uma tentativa de guerra, mas ninguém consegue guerrear contra Deus, ninguém pode contra Deus. Então o próprio Deus, ele leva a Rússia para os campos de Israel e lá ela será abatida. A Rússia ela será abatida nos campos de Israel. Olha aqui, Ezequiel 39:4. Nos montes de Israel cairás tu. Preste atenção. Primeiro você tem que prestar atenção, meu irmão, na geografia bíblica para você não fazer confusão. Analisa a geografia. Essas nações de Ezequiel 38, 39, elas vêm do norte de Israel. Então essa guerra aqui de Gog e Magog, ela vai ser derrubada, a Rússia e seus aliados, ela vai ser derrubada nos montes de Israel. Preste atenção para não misturar isso aqui com Armagedon, porque lá no Armagedon é na planície de Megido, no vale de Jeziel. Então não é o mesmo evento. Gog e Magog de Ezequiel não é o mesmo Armagedon. Escreve aí, não é o mesmo de Armagedon. Outra coisa, aqui no caso de Gog e Magog de Ezequiel 39, vai aparecer corpos aqui. Os irmãos podem ler aqui. As aves, elas vão fartar-se de corpos. Elas vão alimentar de carnes de soldados aqui. Então, aqui existe corpos. Então, essa guerra de Gog e Magog, que não é nem uma guerra, como eu disse, porque é uma luta. O próprio Deus vai levar essa nação para ser julgada nos campos de Israel. E Deus, ninguém luta com Deus. Deus ele vai destruir essa nação. Quando eles chegarem ali nos campos de Israel, Deus vai dar o tremor de terra ali e eles vão morrer todo mundo ali. E os soldados vão se matar, isso em batalha de guerra é chamado de fogo amigo. Então eles vão se matar entre si ali. É só você estudar Ezequiel 38, 39 que você vai ver. Os próprios soldados vão se matar ali, vão atirar uns nos outros. Iraniano vai atirar em russo, o russo vai atirar em etíope. Então eles mesmos vão se matar. Agora, esse evento de Ezequiel 38, 39, ele é depois do arrebatamento da igreja. No caso do Apocalipse, já é um outro evento que não tem nada a ver com Ezequiel 38. Nada a ver. Então a gente tem que olhar a geografia. Preste atenção que em Ezequiel 38 e 39 eles vêm do norte. Essas nações vêm do norte. Você tem que olhar a geografia e tem que olhar a época. No caso de Ezequiel 38 e 39, está falando que é no fim dos dias. Agora, aqui no Apocalipse capítulo 20, é um outro evento depois do milênio. Depois do milênio. Aqui, ó.
E acabando-se, Apocalipse 20, versículo 7, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra. Tá vendo? Lá no caso de Ezequiel, elas vêm do norte. Aqui no caso do Apocalipse, elas vêm dos 4 cantos da terra. Gog e Magog. Gog e Magog, está dizendo aqui. Não é o mesmo evento de Ezequiel 38, porque está dizendo o seguinte, que é depois dos 1000 anos. E lá no caso de Ezequiel 38, é depois do arrebatamento. Então, cujo número é como a areia do mar para ajuntar em batalha. Olha o versículo 9. E subiram. Então, essas nações, elas subiram até a largura da terra. Se elas subiram até a largura da terra, preste atenção, meu irmão, aqui nos detalhes bíblicos. Se subiram até a largura da terra, são nações que habitam no submundo. Ou seja, habita abaixo da terra. Porque eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. Ou seja, eles saíram do centro da terra e subiram para a superfície da terra. Então aqui, nesse caso aqui de Apocalipse, são demônios. É a última cartada de Satanás contra Deus. Contra Deus. A última cartada de Satanás contra Deus. Aqui não são exércitos humanos. Apocalipse 20, versículo 7... Gog e Magog aqui são demônios. É só você comparar. Aqui nesse caso aqui não há corpos, porque demônios não têm corpos, anjos não têm corpos. Então aqui é uma batalha dos anjos de Satanás contra Deus. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então aqui são demônios, são anjos caídos. O doutor Vimalgo, da Chamada da Meia-Noite, ele fala sobre isso no livro Apocalipse de Jesus Cristo. Alguns teólogos eruditos falam que isso aqui são nações que vão rebeliar contra Deus depois do milênio. Eu não creio assim, meus irmãos. Eu não creio assim, até porque isso se tornaria o reino de paz milenial um reino fracassado. Se nações depois do milênio ainda vão se rebeliar contra Deus, quer dizer então que o reino de paz milenial foi um reino fracassado. E no reino de paz milenial não há ímpios, não haverá ímpios reinando no reino de paz milenial. Então aqui, meus irmãos, são demônios, são anjos. No caso de Gog e Magog de Ezequiel, existe corpos mortos. Aqui não tem corpos. Então aqui são demônios. Demônios. Então veja bem. Outra coisa que eu quero esclarecer aos irmãos. No caso agora, depois do arrebatamento da igreja, como eu disse, primeiro tem Gog e Magog, Ezequiel 38, que não é nem guerra, porque é o próprio Deus que vai lutar, que vai destruir a Rússia e seus aliados. Depois vem a Terceira Guerra Mundial, que não é o mesmo que Armagedon. Não é o mesmo que Armagedon. Não é o mesmo que Gog e Magog. Onde que está a Terceira Guerra Mundial na Bíblia? É o segundo cavalo do Apocalipse 6, o cavaleiro do cavalo vermelho. O que o Apocalipse fala sobre esse cavaleiro? Vamos ver, meus irmãos. Vamos estudar as escrituras, porque as escrituras é que tem a resposta. Não é o que nós pensamos, não é o que nós achamos, não. Nós temos que deixar a Bíblia se interpretar. Olha aqui, Apocalipse capítulo 6, versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então aqui é a Terceira Guerra Mundial. Então primeiro tem Gog e Magog, de Ezequiel 38, logo após o arrebatamento da igreja, tem Gog e Magog de Ezequiel 38, depois o segundo... Aqui é a Terceira Guerra Mundial, que é o Cavaleiro do Cavalo Vermelho. Aí a Terceira Guerra, no final da tribulação, é o Armagedon. O Armagedon, ele é na planície de Jezreel. A batalha de Gog e Magog é nos montes de Israel, então não é a mesma batalha. Você tem que analisar a geografia bíblica. Vou repetir, Ezequiel 38, 39, Gog e Magog é nos montes de Israel. O Armagedon é na planície,
Isso está escrito em Apocalipse capítulo 19, né? A partir do versículo 11, aonde fala da batalha de Gog, de Armagedon, quando Jesus volta em Jerusalém. Mas o texto mais claro está em Joel capítulo 3. Vou ler aqui para os irmãos. Joel capítulo 3 aqui. As escrituras são fantásticas, meus irmãos. Joel capítulo 3, versículo 2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Vejam bem, Armagedon é no vale de Josafá, é num vale, é numa planície. Não tem nada a ver com Ezequiel 38. Ezequiel 38 é nos montes de Israel. Então, logo após o arrebatamento, vou recapitular aqui para vocês. Logo após o arrebatamento da igreja, não vai acontecer, preste atenção, não vai acontecer guerra de Gog e Magog antes do arrebatamento, não acontece terceira guerra mundial antes do arrebatamento, não acontece Armagedon antes do arrebatamento, e não acontece a guerra de Apocalipse 20, que é depois do milênio, antes do arrebatamento. Então é assim que a Bíblia vai se cumprir, e é assim que a Bíblia ensina. Depois do arrebatamento, então, vem Gog e Magog, que não é uma guerra. O próprio Deus vai destruir a Rússia e seus aliados. Gog e Magog de Apocalipse também não é uma guerra, porque o próprio Deus vai descer fogo ali e vai destruir os demônios. Então as duas guerras armadas durante a grande tribulação é a terceira guerra mundial, que é o cavaleiro do cavalo vermelho, e o Armagedon. No Armagedon as nações vão brigar entre si. Elas brigam entre si. Mas quando o anticristo estiver fazendo a maior festa ali no Armagedon, Jesus desce ali com a igreja, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 14, e ele acaba com a festa do anticristo. Jesus só dá um sopro ali e acaba a festa. Então, meus irmãos, é dessa forma que as escrituras vão se cumprir. Primeiro é o arrebatamento da igreja. Então, meu irmão, espere o arrebatamento. Espere o arrebatamento. Não fique aí preocupado com essas outras coisas aí. Não fique aí preocupado com guerra de Rússia, com a Ucrânia. Não fique preocupado com acordo de paz. Não fique aí preocupado com guerra de Gog e Magog. Não fique aí preocupado com reconstrução do templo. Não fique aí preocupado com o acordo de paz ali de Daniel 9:27. Sabe, não fique preocupado em saber quem é o anticristo. Se preocupe em se preparar para o arrebatamento da igreja, que está iminente e pode acontecer a qualquer momento. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.